Quando a gente fala que o empreendedor é sozinho, e a grande maioria tem esse sentimento, né? E aí eles começam a buscar ferramentas e formas no mercado de tentar acabar com essa solidão, Total. né? Pro cara que é comerciante, pro cara que é prestador de serviço, mais pontual também e tudo mais, eu vejo como oportunidade por quê? Se você começa a entender que vai ficar caro para todo mundo, passa a ser uma linha de então como é que eu vou aproveitar isso? Então assim, as grandes empresas trazem muito essa visão, o próprio Nubank bebe muito dessa fonte e tudo mais. Tá tendo uma Copa do Mundo, tá tendo uma eleição aí esse ano, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me diferenciar de uma forma muito interessante que ninguém vai esquecer de mim. Interessante também porque assim, né, eu vejo que quem sofre muito é o pequeno e o médio empreendedor, né? Então acho que tem uma questão cultural, né? Mas acho que também pelo empreendedor, muitas das vezes está começando a rampar, às vezes não dispõe de muito caixa, coisa que ele elimina dentro da estrutura dele é o marketing, né? A competição é saudável para o negócio. Exato. Né? Eu te falo isso porque eu era vendedor da Rubla. Eu não conseguia trazer os infoprodutores porque o cara virava pra mim e falava, não, mas eu tô faturando tanto. Isso não é fidelização? Com certeza. Pra mim foi uma aula, imagino aí pra vocês. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E galera, hoje no Cicast eu trago um tema que ao mesmo tempo é polêmico, na minha visão é um tema que hoje pode salvar o teu negócio e é um tema onde a maioria dos empreendedores, eles negligenciam, tá? Hoje, o empreendedor acha que ele precisa colocar a energia dele em captar novos clientes. Na minha visão, é totalmente o contrário, tá? Eu acho que é melhor você investir em quem já está dentro da tua estrutura, porque ele já conhece o teu negócio, já tem familiaridade com você, do que você continuar investindo em nova captação. E para esse tema, eu trouxe uma pessoa que é extremamente ligada a esse assunto, né? Acredito que vários de vocês já conheçam o famoso João Saliba. João é fundador e CEO da Zop, é isso? Um dos primeiros a falar o nome certo, viu? Um dos primeiros? Já escutei Zup, Zopi, já escutei um pouco de tudo. Não, mas eu treinei bastante, eu subi o elevador ali, Zop. Resolveu dar nome difícil no Brasil, é foda. É isso. João, seja muito bem-vindo, cara, ao Cicast, tá? Obrigado, espero que o papo seja produtivo pra mim, pra você e principalmente aí pra nossa audiência. Espero que sim. Se não, você xinga a gente depois, a gente faz outro melhor. Mas obrigado você pelo convite, viu, meu querido? Obrigado você. E é bom a gente falar disso, porque tem muita gente que tá com uma visão um pouquinho errada, vai apostando nos mesmos lugares, escuta as mesmas pessoas. E eu concordo com você. Tem muita gente olhando com a visão errada pro final do jogo, que é o que a gente quer, que é colocar dinheiro no bolso. Né? Então, vamos começar por aí? Vamos embora. Na tua visão, João, é mais importante captar ou manter o cliente dentro da tua estrutura? Boa. A partir do momento que eu parto da premissa que é mais fácil eu manter esse cara e ele vir comprar de novo e ele me trazer novas pessoas, eu vou te dizer que é mais importante. Naturalmente, tudo tem seu tempo, tá? Eu não sou aqueles guruzões que vêm falar, faça retenção, fidelização e é só isso porque eu vendo serviço parecido. Muito pelo contrário. Você tem seu momento que sim, você vai buscar a captação de clientes, aquisição de novos clientes ali, faz sentido e tem seu momento, mas a partir do momento onde o negócio já gira e que a gente já está conseguindo escalar de forma mais proveitosa, aí é o momento onde eu começo a me preocupar quase que 100%, eu viro a chave, né? Em vez de 80-20 olhar para captação, eu começo a olhar 80-20 para retenção. Porque esse cara começa a me trazer mais resultado. É isso em qualquer setor, pô. Eu falo mais sobre varejo, naturalmente, mas quem é prestador de serviço aqui e tudo mais sabe que de maneira lógica, o cara que já tá na base, é muito mais fácil esse cara aumentar o nível de serviço que ele presta contigo, é muito mais fácil esse cara te indicar alguém quando ele tá sentado numa mesa de bar. Então, sim, assim, se for para responder de maneira direta, é muito mais importante retenção e trabalhar o cara que já tá dentro da base. Mas no seu momento. Também, eu acho que nada... Como dizia minha mãe, né? A gente não pode fazer uma coisa em excesso só nunca na vida. Tem que balancear um pouco também, né? Não, com certeza, com certeza. E é interessante, né? Porque hoje pouco se fala de LTV, né? Acho que principalmente para negócio físico, né? Porque no mercado digital, né? No online... Já é mais normal. Já é mais normal, Total. né? Então, sempre que a gente posiciona um produto, a gente já pensa numa esteira, né? Eu já penso em upsell, já penso em downsell, já penso numa segunda oferta, abandono de carrinho e tudo mais. Total. E quando é no físico, eu vejo que os vendedores, eles não estão preparados para trabalhar, né? Cross-sell, enfim, tem várias estratégias de venda mais um que lá na ponta acabam fazendo uma diferença financeira gigantesca, né? Digo mais que isso, tá? Eu acho, Antônio, que muitas vezes nossa cabeça pensa dessa forma.
mas que na prática, às vezes, o cara já até faz, ele só não percebe. Na hora que eu tenho, por exemplo, um produto, vamos pegar um produto B2Czão mesmo, ou sei lá, uma barrinha de proteína ou qualquer coisa mais varejo físico. Na hora que eu tô abrindo uma ponta de venda, por exemplo, e coloco numa farmácia, numa padaria meu produto, eu naturalmente entendo que quando eu abro aquele ponto ali, provavelmente nem vai ser o momento onde eu mais vou faturar aquele cara. Eu sei que eu vou faturar ao longo do tempo. E aí, automaticamente, o que passa a ser a cabeça da companhia? Talvez não do vendedor, mas da companhia, vou trabalhar sellout. Quando você vai trabalhar sellout, qual que é o seu objetivo? Pô, de maneira clara, eu quero sim vender mais, mas como? Eu vou vender mais naquele ponto, a partir do momento que eu vender mais naquele ponto, esse cara vai comprar mais de mim, e aí eu vendo meu sell-link para a indústria, é o que importa. Obviamente estou fazendo um exemplo específico aqui, mas que a gente pode pensar na cadeia inteira, pensando também no varejista, não no atacadista. Ponto é, a gente já faz isso, só que talvez a gente não faça de maneira tão intencional assim, e o principal, a gente não para pensar tanto. Na nossa cabeça, marketing é marketing, traz gente. E não necessariamente quando você faz marketing, você também tá olhando pro cara que já compra, para ele lembrar e falar, pô, é verdade, eu gosto dessa marca, vou comprar de novo. Então acho que é mais sobre intencionalidade, entende? Eu não tô falando novidade para ninguém quando eu falo que o que é cliente? Clientela. Clientela vem de português, é o cara que vem todo dia no meu bar, na minha loja. Então você sabe o que é clientela, você sabe que o cara que é cliente, de fato, ele volta outras vezes. Só que talvez você não pense isso no seu dia a dia na hora que você vai fazer a campanha, na hora que você vai lançar um produto, na hora que você vai comunicar com alguém. Acho que aqui tá o segredo, o catch do negócio, sabe? E interessante também porque, assim, né, eu vejo que quem sofre muito é o pequeno e o médio empreendedor, né? Então, acho que tem uma questão cultural, né? Mas acho que também, pelo empreendedor, muitas das vezes está começando a rampar, às vezes não dispõe de muito caixa, a primeira coisa que ele elimina dentro da estrutura dele é o marketing, né? É o investimento em tráfego, é o investimento em gamificação, são as ferramentas de CRM, né? Que vocês trabalham muito bem ali através da Zop. E esse empreendedor, ele precisa entender que é isso que diferencia ele de um cara que hoje fatura milhões. É o cara que aprendeu a jogar com a base que já captou e também sabe hoje se comunicar para poder atrair atenção e trazer novos usuários para dentro do teu negócio, né? Total. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai contextualizar, vai simplificar a história. Eu vou falar dos 4Ps de marketing. 4Ps de marketing. Boa. Para quem não conhece, Felipe Kotler, só dá um Google aí que vocês vão ver, conhecido como pai do marketing. Basicamente, o que ele fala, hoje já tem os outros, né? 4Cs, 8Ps, enfim, tem uma série de outros, mas de maneira simplificada, 4Ps. Produto, praça, preço, promoção. Aulinha, administração e marketing 1.0, viu, gente? Não tô falando de dificuldade nenhuma. Fato é, preço, praça, produto, vamos ser sinceros, Antônio, muito difícil da gente ganhar hoje em dia. Muito Principalmente difícil. Quem é pequeno e médio. Você vê uma China dominando quase que tudo, você vê uma Shopee, uma Temu que você entra, você tem cupom de desconto para cima e para baixo, você vê em lojas físicas, você vai num shopping, os melhores pontos já estão completamente tomados pelas mesmas marcas repetidas vezes, então é muito difícil ganhar. E é isso que talvez o pequeno e médio empresário ainda não percebeu. Que de fato, se a gente for jogar esse jogo, nós estamos 10 passos atrás. Não tem muito para onde correr. A gente está falando de outras marcas grandes, agora há pouco, antes de entrar. Na hora que você olha, por exemplo, para uma marca de carro, vou até falar de um grande, uma marca de carro, e ele quer competir com uma Fiat, por exemplo, no Brasil, ele sabe que ele tem que fazer diferente. E aonde que dá para ele fazer diferente? Promoção. E aí, eu só brinco também, o pessoal acha que promoção é preço, né? É dar desconto. Não é. A primeira coisa que vem na cabeça é preço, exato. Né? Só que não é. Promoção é, como é que de fato o cara escuta falar de mim, aonde que eu tô no dia a dia desse cara, quantas vezes meu nome passa na cabeça dele. Exercício básico aqui, tá? Qual que é a marca mais querida 2024, 2025 no Brasil? A marca mais querida? Deixa no comentário aí se alguém quer chutar. Eu vou te falar. Independente do nicho, você fala Independente de carro... do nicho, a marca mais querida. Se eu tivesse essa pergunta agora, qual que é a sua marca preferida? Nossa, não tenho assim, de bate-pronto. iFood. Eu não consumo iFood. Você chuta por quê? Mas você chuta por quê? Quantas vezes... É porque você falou que não consome. Eu não consumo iFood. Mas se eu abrir meu celular aqui agora, você vai ver que é o aplicativo que mais me mandou push, mensagem, que mais aparece no meu celular. Não, mas é verdade. O dia inteiro o cara tá mandando mensagem. É verdade. O dia inteiro ele tá aparecendo. Nas horas de pico, né, cara? Vai chegando Exato. próximo do almoço pra ver. Você vai receber pelo menos umas 3 comunicações. Que legal. O dia inteiro ele aparece pra esse cara. Isso não é preço, isso não é produto, isso não é praça. Aliás, vamos pensar bem, é mais caro Sim. do que você ir no restaurante. Esses dias fui comprar um prato, fui lá no iFood R$100, liguei pro restaurante 60. Então é mais caro. Sim, tem um pouco de comodidade, mas eu poderia pedir numa 99 que é mais barata ainda.
Então, pô, o que os caras estão fazendo? Produto. Como é que tem? Restaurantes iguais e tudo mais. Um na porta do meu prédio tem. Mas eu ainda peço o iFood. Por quê? Porque ele tá na minha cabeça. Ele me lembra, eles comunicam comigo. Então aqui que tá o grande segredo. O pessoal se ignora, eu concordo com você. Mas porque a visão tá um pouco errada. O cara prefere gastar mais pra estar num ponto melhor do shopping. Mas, pô, é isso que vai resolver? O cara prefere gastar um pouco mais pra ter um produto que é isso daqui um pouco melhor do que o outro. E que no final do dia vai passar 2 meses, o grande tá te copiando, ou então tá fazendo um produto até pior, mas vendendo mais. Então aqui que eu acho que entra um pouco do jogo. O cara ignora o fator copy, o fator marketing, o fator posicionamento que envolve se vender para um cara, né? E olha que legal esse contexto, né, cara? Porque o empreendedorismo, ele tem um pouco de romantismo também, né? E além do vínculo cultural, né? Então hoje eu vejo que tem muito empreendedor, cara, que prefere pagar 15 mil reais de aluguel, 10 mil reais de aluguel em um ponto onde ele quase não tem tráfego, né? Em um ponto onde não é o público-alvo dele que passa na porta do estabelecimento, né? Total. Do que gastar 2 mil reais às vezes, cara, em Google Ads, em Facebook, em TikTok, Total, né? total. Ou seja, ele prefere hoje ter um contrato de 12 meses, 24 meses de um aluguel que não vai trazer, às vezes, retorno financeiro nenhum para ele, do que fazer um investimento em várias fontes de tráfego, né, e atração que você consegue trazer muito mais gente qualificada para dentro do teu negócio, né? Total, isso aí é sem dúvida, e isso para mim por 2 motivos. Um motivo, nesse exemplo que você deu, o cara quer que as pessoas olhem e falem, pô, esse cara tá com uma loja bonita, não, esse cara tá grande, esse cara tá crescendo. É romantismo, então, existe né, esse romantismo que você falou. E existe o outro também que, pô, não tem como fugir, é educacional também, pô. Não dá pra gente colocar esse peso 100% no empresário a partir do momento que ele não sabe. Na hora que ele coloca 2, 3 mil reais em tráfego pago e o cara não tem uma boa agência do lado dele, ele não sabe nem traquear. Então, na visão dele, pô, eu coloquei aquele dinheiro ali, não sei pra onde que aquele dinheiro foi parar. Então, também entra um pouco desse aspecto, assim, eu acho que o Brasil ainda sabe muito pouco disso. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das maiores plataformas do mercado digital que existe é a SEMrush. No Brasil, quase ninguém tem SEMrush. Nem sabe o que é. E eu nem digo só a SEMrush, tá? Eu tô pegando os caras como exemplo, que eles são gigantes, mas não tem muitos outros players aqui no Brasil. Mas por quê? Porque é caro. Sim, é caro. Mas os caras lá sabem o valor, porque eles querem entender como é que é o tratamento, de onde que veio a venda. Então, acho que isso entra um pouco também, assim, a gente tá num modo um pouco mais hard aqui, que nós estamos a fim de vender, não sei como, não sei quando, tô no caderninho, como você falou. Então, no final do dia, o cara quer fechar a conta que tá ali, ele tem um boleto atrasado, ele tem um capital de giro que ele captou, mercado hoje cresce 10, 15%, então, para quem não fez essa conta, a empresa que cresce 10, 15%, ele sim tem um crescimento real, mas com a taxa de juros que a gente tem hoje, não paga o financiamento que o cara tem no banco. Não paga. Então, pô, ele tá preocupado com outra coisa, ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado em estudar marketing digital. E, entre aspas, tá certo ele, pô. É papel de quem quer vender isso para ele, facilitar a vida e fazer um bom trabalho. Então, assim, o complexo é isso. Eu tenho um pé na linha do, pô, o pequeno e médio empresário não tem tanta culpa assim como o pessoal vende, às vezes, porque a gente fica se sentindo mal. A gente que é empresário olha e fala, realmente, tô deixando dinheiro na mesa e tal, porra, que loucura. Que na realidade, pô, não 100%, assim, não assuma só essa culpa pra você. Tô falando isso porque eu vim de uma empresa familiar e eu sei que tem 1 milhão de problemas lá. E não é por isso que eu vou ficar jogando na cara deles, ó, isso, entendeu? Então, eu concordo contigo, mas eu tenho esse contraponto, assim, eu acho que é não tão culpa do empresário e mais esse momento desesperador que nós estamos, que o cara só quer fechar a conta do mês dele, sabe? Legal. E hoje, assim, na tua visão, tá? Hoje, imagina que eu tenho uma loja que eu vendo celular. Ok. Tá? Fatura 50 mil reais por mês. Você também tem uma loja e vende o mesmo aparelho, tá? Só que você fatura 500 mil reais por mês. O que diferencia, cara, quem fatura 50 para quem fatura 500? É a coragem ou é a estratégia? Putz, boa pergunta. Um pouco dos dois, tá? Um pouco dos dois. Nessa linha do 50 para 500, aí de fato eu acho que começa a chegar um pouco mais na linha da estratégia. Mas dos 50 até os 100, por exemplo, eu acho que é mais coragem, tá? Mais coragem de bater em porta, mais coragem de mandar mensagem pros outros, mais coragem de ser chato. Eu brinco que o ser humano, ele tem uma aflição a parecer chato. E um segredo que eu vou contar pra vocês, pô, eu que tô aqui, o Antônio tá aqui, vocês estão escutando a gente, são empresários.
A coisa que o empresário mais é ser chato, pô. Até o momento que a curva vira. Quando a curva vira, você para de ser chato e louco e você passa a ser um cara admirável, né? Mas, pô, o primeiro momento eu era o cara mais chato do mundo. O meu segundo cliente eram grandes amigas minhas que eu perdi essa amizade. E por que eu perdi essa amizade? Porque eu fui insuportavelmente chato para elas virarem meu segundo cliente. Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que no início realmente é mais coragem e depois de um tempo aí passa a ser estratégia. E eu acho que tem que ser exatamente essa visão. Acho que aí tem muito empresário que tá o problema, né? Do 0 ao 100 você é um cara, do 100 ao milhão você é outro cara, do milhão ao 10 você é outro cara, e eu vou aprendendo isso na marra em cada um desses passos, tá? E tô na marra agora do 100, do milhão aos 100 milhões, né? Do 10 milhões aos 100 milhões. O cara tem que saber mudar essas chaves em cada passo do caminho ali. E esse passo de 100 para 1 milhão, eu acho que aí é um passo muito estratégico, que ele não é mais o responsável por mudar o ponteiro sozinho. O cara tem que ter essa noção. Então ele precisa de gente, ele precisa de ferramenta, ele precisa de outras coisas, porque senão ele vai estagnar. E é o que mais acontece, tá? As empresas e eu falo isso porque a gente tem 3 mil empresas na nossa base de varejistas, né? Mas que você sabe disso também, não precisa ter essa quantidade tão grande para perceber que hoje o faturamento médio de fato vai ser 150, 200, 250 mil, para por aí, 300 mil, estagna. Estagna. O cara não consegue mais crescer. É começar como é que eu cresço? É investindo mais em tráfego? Não necessariamente, não é uma coisa específica, mas tem que ter essa mudança de chave, porque senão vai estagnar e aí, desculpa o palavrão, tá? Mas aí fudeu, assim. Quando o cara estagna, aí fica difícil, porque aí não é mais sobre sua estratégia, você tem que sair da inércia, você tem que mudar um monte de coisa, tem que mudar a equipe, porque a cultura vai se perdendo, então é complexo, fez uma pergunta complexa, não tem resposta binária não, acho que nesse caso é um pouco dos dois ali. E na tua visão, cara, qual o principal erro que hoje esse empreendedor ele comete? Vou chover no molhado, tá? Perdão, a produção já puxou minha orelha ali. Vou chover no molhado. Acho que delegar, assim. A gente começa muito sozinho, pô. De novo, espero não estar falando nenhuma novidade, mas a gente começa muito sozinho. E aí as coisas... A gente luta, passa normalmente 6 meses, 1 ano ali batendo cabeça contra a parede. E aí quando você começa a ver resultados, você vai trazer pessoas para sua companhia para ajudar, mas que são pessoas que naturalmente estão um pouco mais no operacional, talvez sejam pessoas que não têm tanto conhecimento técnico assim, porque você não tem dinheiro para pagar. Então, você ainda está fazendo as coisas muito sozinhos, nem que seja no sentimental da coisa. Tem pessoas te ajudando, mas você ainda é o costas quentes que está aguentando toda a pancada ali, aguentando toda a operação. Eu acho que fazer essa virada é muito difícil, pô, porque você tem que ter muita confiança em quem que você tá passando, como que você tá passando, se a coisa vai ser feita ou não. E o nosso instinto, eu acho que é o instinto mesmo de quem tá nessa batalha e passou 6 meses, 1 ano batendo cabeça na parede, me dá aqui que eu resolvo. Não tá dando certo, vem cá. E de fato, isso vai acontecer. Não dá para eu ficar falando, não faça isso. Não vai acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com todo mundo. Acho que o ponto mais importante o segundo depois que isso aconteceu. O que você faz? Você só ignora ou você senta com a galera, seguinte, rolou isso, vamos fazer isso aqui da próxima vez. Então acho que esse é o lado mais difícil que a galera normalmente erra, deixa tudo pra si. E não dá, pô. Não dá pra sozinho a gente levar a empresa de 0 a 100 milhões ano. Não tem como. É humanamente impossível. Tem uma notícia aí que teve um que fez 400 milhões de dólares ano sozinho. Mas eu duvido dos meios. Tem coisa por trás, com eu certeza. Duvido dos meios. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que esse é o maior problema hoje. Assim, o instinto que a gente tem de resolver desse preciosismo e tudo mais, eu acho que isso faz com que muita gente falhe no meio do caminho e não aguente, pô. É o momento que o cara desiste. É o momento que o cara volta a fazer o que tá fazendo antes. É o cara que de fato olha e fala: empreendedorismo não é pra mim. Que existem esses 2 pontos, né? O empreendedorismo muito bonito e depois o empreendedorismo horroroso, né? Mas tem meio de caminho. A gente entra pelo romantismo, né, cara? E depois desiste porque ele é horroroso. Exatamente. Mas tem um meio de caminho. O cara que passa desse vale da morte ali, ele entende que não, pô, isso aqui é interessante, isso aqui dá pra mudar a vida de gente, isso daqui é legal. Então, eu diria que passa desse vale da morte dessa forma, entendendo que, porra, o cara que tá do seu lado, ele pode não ser o melhor do mundo, mas ele tá a fim de resolver junto com você, porque senão ele tava trabalhando em outro lugar. E bacana, né? Porque tem muita sinergia com o que a gente estava conversando ali fora, né? Total. Porque quando a gente fala que o empreendedor é sozinho, e a grande maioria tem esse sentimento, né? E aí eles começam a buscar ferramentas e formas no mercado de tentar acabar com essa solidão, Total. né? Mas hoje é um mercado que existem
bons professores, existem bons mentores, mas a gente vê também que tem muita gente que vende sonho no mercado, né? Infelizmente. Então, muitos, às vezes, compram um treinamento, cara, e aí eles precisam comprar uma passagem aérea daqui para São Paulo parcelada, precisa ver hotel, precisa ver alimentação, mais o custo do treinamento, buscando, às vezes, suprir uma dor e uma necessidade de solidão. E quando ele senta na cadeira, o que ele escuta é a teoria que ele escuta todos os dias, né, cara? É o que ele viu lá na aula de administração dele, o que ele viu no exatamente, no Sebrae. E teoria não muda jogo, né? Teoria não muda jogo, o que muda jogo é a experiência, né? Total. E a gente fala muito dentro do nosso ecossistema, né? A gente tem uma tríade, né? E nessa tríade a gente fala de networking, conexão e resultado, né? E as pessoas, elas estão no centro da tríade. Nada funciona sem pessoas, né? E a gente fala que essa tríade, ela se retroalimenta, né? Porque network é quando eu conheço, né? Uma pessoa que a gente tem a sinergia. A conexão é quando eu consigo ser legítimo com essa pessoa, consigo extrair, mas também entregar para ela. E a partir do momento que eu me conecto, eu passo a ter resultado, né? E quanto mais resultado eu tenho, mais você faz o ciclo girar. Mais é o meu networking, Massa. mais é a minha conexão, mais é o meu resultado, né? Bem legal. E o empreendedor precisa, né, entrar num ciclo como esse e sair dessa bolha de conhecimento, né? Que é o que acontece também, porque a internet, da mesma forma que ela é extremamente positiva, ela acaba te trazendo, assim, tanto conteúdo que você fica obeso de informação, né? Total. Como é que você vê e como o empreendedor, cara, consegue sair desse looping? Existem os extremos, né? Tem gente que vai pro extremo, tem gente que fica no meio do caminho. Eu já tive minhas épocas, já teve um momento que eu saí da internet, por exemplo. Falei, não, isso daqui só tá me atrapalhando. Mas não, também não acho que é isso, não. Acho que, nossa vida é importante a gente entender e equilibrar todos os pratos. Minha opinião, o que eu faço hoje, tá? Que às vezes pode ser uma dica pro pessoal. Eu tenho um mantra que é, o palco dos outros vai ser muito mais bonito que o meu bastidor sempre. Se a gente se apega à internet, você vai colocar pesos em algumas pessoas pelo que você tá vendo na internet, que, esse cara não merece esse peso todo. Você deu esses exemplos até de algumas pessoas que estão vendendo a informação na internet. Eu vi hoje um vídeo de um vendedor se vangloriando, que o lead, como ele falou, só não fechou agora porque ele ia no banco pegar um empréstimo para fechar no dia seguinte. Gente, isso é loucura, é doído escutar uma coisa dessa. Isso é loucura. É doído escutar uma coisa dessa. Eu já vi vendedor de curso, assim, e não que seja um problema ser vendedor de curso, não tô falando no mau sentido não, tá? Mas eu já vi alguns aí que você chega na palestra, o cara tá falando na maquininha ali, os caras pegam às vezes até o FGTS ali e passam. Vende casa, vende carro, mudar a tua vida. Exato. Então, assim, eu acho muito complexo, assim, eu concordo com você, eu sou muito mais do pensamento de estar com pessoas que você sabe, que você já viu o que a pessoa fez. Eu tava esses dias conversando com um grande amigo meu que virou sócio agora do Rony da Reserva, e eles criaram um manual do dono bem legal, aliás, depois vale a pena você dar uma olhada. Legal. E que o Rony fala um negócio no vídeo que é excepcional. Ele fala assim, todo empreendedor que já construiu, você sabe que ele tem um sobrenome que não é o sobrenome dele, né? E de fato, assim, você falou João Saliba, mas eu não sou o João Saliba há muito tempo, eu sou o João da Zop. Então, assim, quando você começa a fazer esse exercício, você começa a ver quem de fato é guru e quem não é, né? Quem tem algumas coisas ali. Então, acho que esse é um exercício interessante de você começar a se perguntar e entender que, o conteúdo da internet não é o ruim, a rede social não é o ruim. Ruim são algumas pessoas que estão ali fazendo de forma errada, na minha opinião, e passa a ser, deixa eu buscar as pessoas que de fato fazem, deixa eu buscar de fato as pessoas que têm um conteúdo que agrega, deixa eu me aprofundar, parar de conteúdo raso, ir para um Substack da vida, por exemplo, olhar coisas um pouco mais complexas e mais profundas. Então, assim, eu acho que faz parte, é importante, educação é muito importante, você tem sua escola de educação, a gente tem só para varejista, não é à toa, porque a gente sabe que isso é importante, que tem seu momento, mas que também não é passar o carro na frente dos bois, não é tudo sobre isso, é o que você falou, existe também o trabalho de, deixa eu entrar pra dentro de casa. Eu tive uma consultoria antes de Zop, e a gente parou essa consultoria, eu e o meu sócio, que é meu sócio em Zop também, a gente parou essa consultoria justamente por esse sentimento, o cara pode até gostar, mas será que isso faz diferença no negócio dele? E passava 6 meses a gente viu que não fazia. O cara pegava aquele projeto lindo, maravilhoso, entregava aquele bloco de coisas que ele tinha que fazer. Passava 6 meses, o cara não fazia nada. Às vezes não é nenhum momento, né? E não é o cara não ficou com raiva do que eu vendi. Eu prestei o serviço foi de qualidade, eu ganhei meu dinheiro. Na teoria, não teve problema nenhum ali. Talvez não, nesse caso que eu tô falando, ele até me indicou para outras pessoas. O problema não é isso. O problema é, isso aqui impacta. Faz diferença de verdade? O cara saiu daqui melhor do que ele entrou?
Acho que esse é um pouco da cabeça, assim, que o pessoal tem que se refletir mais. E estar aberto, sim, a ter pessoas ajudando, mas quais são as pessoas e como, né? Acho que essa é a diferença, assim. Que eu acho que pelo desespero que as pessoas estão hoje, elas facilmente se abrem para algumas oportunidades que talvez não sejam oportunidades, sabe? Então, busquem chancela, assim. Busquem entender quem de fato fez, quais são os grupos que de fato têm pessoas diferenciadas, que aí eu acho que a chance de acertar é maior, assim, na minha opinião. Porque a internet, ela vende tudo e aceita tudo, né, cara? Então, às vezes você tá vendo uma pessoa andando num carro importado, viajando, mas você não sabe, né? O que realmente tá acontecendo. Você vê muito em relacionamento, né, cara? No Instagram, todo casal é perfeito, né? Total. Mas na vida real, todo mundo tem problema. Total. Né? O bastidor ninguém vê. Ninguém vê. E é difícil, né, para quem tá na zona de guerra, o empreendedor que às vezes, cara, tá com o boleto atrasado, precisa pagar funcionário, tá devendo aluguel, não conseguiu pagar o imposto do mês, de repente ele escuta uma oferta, cara, um pitch que, assim, é tudo que ele precisava ouvir naquele momento, né? E ele mergulha de cabeça e acaba se enrolando ainda mais, né? Total. E infelizmente esses são os que vendem melhor, né? Infelizmente. Mas eu brinco, assim, eu falo bastante isso, que, pô, se a gente ficar comparando com esse palco e não olhar que o nosso bastidor, o cara também tem de alguma forma ou de outra, a gente fica nessa cabeça que a grama de vinho sempre é mais verde, aí não tem saída, pô. Aí é melhor a gente não empreender mesmo. Aí é melhor a gente olha para um salário de juiz aí e fala, pô, deixa eu estudar 2, 3 anos que eu vou virar juiz aqui, que eu vou ficar mais tranquilo. Deixa eu tentar, né? Deixa eu tentar aqui que eu vou ficar mais tranquilo. Mas eu sei que não é o que as pessoas estão aqui querem, não é o que eu quero, não é o que você quer. Então, pô, se não é, o que a gente pode fazer nesse meio do caminho para se blindar e seguir, né? Ser mais resiliente. Porque senão, de fato, assim, o cenário é desestimulante. Com certeza. O bastidor é desestimulante, né? E João, voltando no assunto de CRM, né, cara? Que eu acho que, assim, é uma das suas grandes expertises, né? Tô nessa aí há um bocado de tempo. Quando o empreendedor, ele precisa começar a aplicar estrutura e estratégias de CRM, ou desde que ele começa a empreender, ele já pode começar com ferramentas? Qual que é a tua visão sobre? Qual que é a minha visão? Beleza. Eu tenho uma visão, pô, seria muito fácil eu falar que, desde sempre. Eu acho que desde sempre o cara tem que ter essa cabeça, tá? Mas eu não acho que desde sempre ele tem que estar olhando para a ferramenta, vou investir nisso, vou investir naquilo. É sobre a cabeça de pós-venda, a cabeça de fidelização. Então, na hora que eu trago o meu primeiro cliente, eu já entendo que eu quero gerar esse resultado para ele, esse over delivery para ele. Com isso daqui, eu já vou mandar tal documento para ele mostrando isso, porque eu quero que ele poste, porque eu quero que ele indique para alguém, e eu vou fazer depois de X tempos aqui uma ligação para ele para ver se ele gostou mesmo, se era isso que ele estava esperando. Essa cabeça de construção de processo, mesmo que não seja um processo, é o que importa desde o começo, na minha opinião. Porque senão é muito fácil a gente ficar vendendo para todo mundo, o balde ser furado, essa galera vai sair, essa galera não me indica, pelo contrário, vai virar detratora, e em um dado momento a máquina está muito pesada para eu conseguir vender mais, porque eu tenho muito background de problema que não me ajuda. O que é exatamente o contrário com empresas que têm essa cabeça desde o começo. Chega um ponto que é muito fácil vender. Às vezes você nem precisa mais investir o que você está investindo em marketing. Por quê? Porque tem tanta gente atrás de você que já usa, que fala, que sua marca está sendo comentada, que basicamente você está no meio da onda e a onda está te levando, né? Então, assim, eu acho que desde o primeiro momento tem que ter essa cabeça. Não necessariamente você já precisa ter ferramenta e pessoas olhando para isso. Agora, na minha opinião, a partir do momento que você já entende que está faturando ali seus 20, 30, 50 mil por mês, você já tem pessoas olhando um pouco mais para frente, captação de vendas, e que você já está um pouco mais desamparado nessa estrutura, você já atende 300, 500, 600 pessoas no mês, aí eu já entendo que esse é um momento que, pô, você não consegue sozinho. Esse é um momento que sim, precisa um pouco de automação, sim, precisa sair do caderninho e passar para algo um pouco mais automático, porque senão você vai falhar. A loja que fatura 100 mil por mês, acha que conhece os clientes, mas se você pergunta, ela sabe o nome de 20 boas clientes, mas e o resto? E aí eu brinco que normalmente, a gente que é empresário, a gente sabe o nome de quem dá problema. Sim. Você sabe o nome de quem mais te manda mensagem. Com certeza. Não necessariamente seu melhor cliente, né? Então, aqui que para mim entra um pouco de a mudança do jogo. Que entra naquela linha da estratégia que a gente comentou. Eu acho que até do 0 ao 100 ali, você consegue. Na raça, você consegue. Depois do 100, aí você de fato precisa ter um pouco mais de estrutura, ferramenta e tudo mais. Antes disso, é bom? É. É recomendável? É. Mas é necessário? Não. Dá para fazer.
Dá pra fazer no volume, dá pra fazer na quantidade, na velocidade, sabe? E por onde ele pode começar? Porque essa pessoa que está começando, né? E que já tem ali o teu volume de 20, 30 mil reais, ele não precisa criar um mega fluxo de gamificação, Não. Por onde ele começa, cara? O que é o básico para que ele comece a mensurar resultado? Vou tentar não dar o caminho das pedras. Vou tentar ensinar a pescar. Você é cliente, não é? Com certeza. Eu sou cliente. Quem tá escutando a gente é cliente. O que te chama a atenção? O que você gosta? O que X tempos depois, uma pequena mensagem ali te faz lembrar da marca? Vai do simples, para depois ir pra estratégia. Não necessariamente sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente faz dentro da Zop, que é talvez a estratégia que mais dê certo, é o gift back. Para você ter noção, o gift back, vulgo cashback aí, hoje, dos 4,5 bi de faturamento que a gente tem de clientes da nossa base, ele é responsável por mais ou menos 8% disso. Isso é muita coisa. Então a gente está falando de quase 400 milhões vindo só da estratégia de gift back. Aquela mensagem que você recebe depois da compra falando que você ganhou um crédito para a próxima compra. Pô, não dá para ignorar isso. 8%. Imagina um cara que fatura 100 mil, a gente tá falando dele faturar 110 no mês seguinte, fazendo nada, basicamente. Então, assim, obviamente vai chegar um ponto que faz sentido você incrementar. Vou te dar um exemplo. Eu falei do gift back aqui, mas se eu falo de outras comunicações, a média do nosso faturamento gerado, ela tá em 650 milhões de reais. Então, a gente tá falando de mais ou menos uns 18%, tá? Então, 8 contra 18. Qual que é essa diferença? Comunicações. O cara vai fazer pós-venda, o cara vai mandar uma mensagem de NPS, o cara vai mandar uma mensagem de ganho, o cara vai mandar uma mensagem depois de 7 dias da compra, uma série de coisas. O cara pode fazer absolutamente tudo. João, uma empresa precisa começar nisso? Não, pô. Ela começa do simples. Pô, eu vou mandar uma mensagem 7 dias depois que o cara voltou, mandando para ele, perguntando se o produto que ele comprou deu certo. Beleza, começa por aqui. Mas vai criando essa estrutura e entendendo o que faz mais sentido para essa marca e fazendo testes até chegar num ponto que fica de fato saudável. Então, dito isso, não tem fundo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de marca. Vamos dar um bom exemplo aqui. Marca de artigos para casa. A gente está falando de produtos caros, ticket médio de 600, 700 reais, que hoje tem recompra ali, né, que a gente fala de receita gerada com essas recompras, na casa de 40% a 50% das vendas mensais dela. Pô, é difícil imaginar uma coisa dessa. Sim. Porque é uma marca que vende caro. Mas que você vê na prática, não é tão difícil assim. Porque quem faz mais sentido comprar de novo? O cara que acabou de comprar comigo e recebeu o produto na casa dele e gostou? Ou um cara que eu quero mostrar no Ads uma panela de R$2.000 e convencer ele a comprar? Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender que não é tão difícil assim, é mais fácil do que parece. Só que, óbvio, existe um caminho. Não dá pra sair do zero achando que eu vou fazer 100 no dia seguinte. Porque aí também vira um problema de braço, aí vira um problema de know-how e tudo mais. Obviamente, ferramentas estão aqui para ajudar. Por exemplo, a nossa hoje, fazendo um pequeno merchanzinho aqui, a gente tem uma inteligência artificial dentro da plataforma que ela faz basicamente tudo pro cara se ele quiser. Sim, isso facilita. Mas naturalmente é o que eu brinco. Ainda tem um fator empresário ali que, meu irmão, não tem inteligência artificial no mundo que resolva, né? Então, assim, eu acho que é uma resposta mais complexa do que parece, mas ao mesmo tempo mais simples do que parece também. É mais sobre vai com calma, mas monta e tem esse tipo de pensamento e ao mesmo tempo entenda que o resultado que está ali é muito mais fácil do que você achar que vai fazer tráfego para Google Ads, ficar postando no Instagram, o resultado vai sair mais rápido e fácil, entendeu? Entendi. Não sei se eu fui tão claro assim, mas para mim o segredo tá aí, olhar para o long hang fruit, digamos assim. Tá. Não, eu acho que sim, eu acho que assim, na minha visão, o que acontece, né? Quando eu falo para um empreendedor que está começando a fazer uma aplicação de CRM e gamificação, enfim, a gente fala do gift back, né? Você falou de 8%, que é hoje aumento de faturamento dentro da tua estrutura. Exato. Né? Acho que a primeira pergunta que o empresário se faz é qual o impacto do gift back na minha precificação e na margem do meu negócio. Sensacional. Para que seja sustentável as ações internas. Sensacional, sensacional. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Falei de 8%, tá? Isso é todos os clientes, tá? E a mediana geral da base. Exato. Qual que também é a mediana geral da base em relação a desconto? Porque quando eu falo gift back, o cara regala o olho e acha, pô, eu vou queimar minha margem aqui. Na hora que ele recebe aquela mensagem da Vivara falando assim, ó, você compra 600 reais, você acabou de ganhar 60 reais sua compra seguinte, o cara olha e fala, não, o cara tá dando 10% de desconto. Fudeu, não tenho margem pra isso. Desculpa a palavra, tá? Não sei. Não, fica à vontade, cara.
Mas o desconto efetivo que é dado, ele gira em torno de 2, 2,5%. Por quê? Porque o cara, primeiro, ele comprou. Para ele utilizar aquele gift back, você não deu desconto nenhum naquela compra. Para ele utilizar, ele tem que efetivamente comprar de novo. Preço cheio. Esse comprar de novo, a preço cheio, você define qual que é o valor mínimo da próxima compra. E outra, existe uma tendência natural a ele gastar de 6 a 8 vezes o valor do cupom que ele tem. Então, normalmente, ele não trabalha no preço mínimo, ele trabalha num preço mais alto do que o padrão, digamos assim. Se a gente faz todas essas contas, trabalhando mediana geral, só que naturalmente eu tenho resultados bem melhores do que esse, tá? Se a gente faz todas essas contas, a gente entende que eu tô aumentando 10% o faturamento dele e diminuindo a margem dele em mais ou menos 2,5%. Não mais que isso. Dito isso, o incremental é muito mais alto. Por que eu falo isso? Porque hoje o CAC que o negócio opera, e para quem não sabe, o CAC é o custo por aquisição de clientes. Hoje vamos pegar um varejista como exemplo, mas qualquer cara, qual que é o maior canal de aquisição que ele tem? Redes sociais, ou seja, Facebook Ads, Google Ads, o Instagram e tudo mais. Isso daqui está subindo muito ano contra ano. Está chegando num ponto que já é fato nos Estados Unidos, tá? Onde não se compensa mais vender para cliente novo. O que eu quero dizer com não se compensa mais? É mais barato, às vezes, eu dar um produto para você na rua do que eu vender para você dentro das redes sociais. Esse é o nível que os Estados Unidos já chegou. Dito isso, uma primeira compra é muito mais custoso do que 2,5%. Fez sentido? Normalmente, um CPM médio que a gente está falando está em torno de 15, 20 reais. Quando a gente... CPM custa por 1.000 visualizações. Coloca conversão, coloca toda a história aí, a gente está falando de um CAC médio ali na casa de 60, 80 reais, tá? Quando eu falo de um CAC médio de 60, 80 reais e um ticket médio de venda a 200, 250, você chega na conta e começa a entender que 30, 40% da sua receita já vai para a primeira venda. O custo que você teve com marketing para a primeira venda. Então, compara 30, 40% com 2,5%, entendeu? Entendi. O que eu estou fazendo na recompra eu estou diluindo esse CAC que ele teve em outras compras desse cara ao longo do tempo. Traduz-se LTV, que muita gente não sabe, mas é o que você falou no começo. O que é o LTV? Lifetime Value. Então, eu compro um cliente hoje... Quanto tempo ele fica comigo, quantas vezes ele gasta comigo ao longo do tempo. Isso é LTV. Então, naturalmente, se eu gasto nessa primeira vez e ele compra 10 vezes comigo, meu CAC é muito menor. Não que seja menor de fato, mas ele está diluído. Então, por isso que a conta ela fica muito fácil. Só que, naturalmente, é um nível de conversa um pouco mais difícil e entra no que a gente falou. Vamos com calma. Deixa eu ir mostrando. Deixa eu te mostrar que uma mensagem converte mais do que a campanha que você faz. Por exemplo, por você ter noção, uma campanha em média vai converter 1,5% funil. Uma campanha de WhatsApp feita para um cliente da base converte 10, 20%. É muita coisa, cara. É muita coisa. É gritante, a diferença é gritante. E é esse o ponto, assim, hoje o pessoal não chegou a essa conclusão ainda e naturalmente vai investir em outros lugares que é, entre aspas, mais fácil. Não que seja mais fácil, mas está mais na cabeça dele. É o que ele já faz há mais tempo, é o que ele já sabe que funciona. E aí fica difícil operar uma coisa nova, arriscar. Só que também são custos muito baixos, pô. Hoje, para você ter um CRM, eu não tô falando só de Zop, não, tá? Qualquer CRM aí, você vai ter um custo médio ali de talvez 500, 600 reais mensais. Com as campanhas que você vai fazer, talvez mais 200, 300 reais. Vamos colocar aqui por alto, 1.000 reais de investimento mensal. O que é 1.000 reais de investimento mensal para um cara que fatura, por exemplo, 100 mil que a gente falou? Não é nada. O cara coloca em tráfego pago, o cara fatura 100 mil, já seus 20, 30 mil por mês. O que é você reduzir 1.000 reais desse investimento e colocar no outro negócio ali? E você vai ver que o resultado vai ser muito maior. Não só por causa da retenção, mas porque os dois trabalhando juntos são muito bons, entendeu? Então, acho que essa é um pouco da linha de raciocínio. E foi exatamente por isso que a gente saiu da nossa jornada, né? Eu te falei que eu comecei no mercado 100% diferente, eu comecei no gás. Traduzindo aqui, eu não sei se todo mundo conhece esse mercado, mas qual é o mercado hoje que você tem menos margem e menos diferenciação entre um concorrente e outro? Provavelmente é o gás. Eu, João, não penso em outro. Beleza, você tem posto de gasolina, mas posto de gasolina, voltando lá nos 4Ps, ele ainda tem uma diferença que é praça, né? Porque o ponto importa. Importa muito. O cara do gás, não, pô.
Eu brinco que é o mercado mais, assim, É mais do mesmo, né? E eu vou te dizer mais, eu costumo dizer uma palavra que eu tava tentando pensar uma palavra mais polida, mas é o mercado mais, assim, escroto que tem, pô. Porque você pega um cara numa moto, coloca 3 gás nas costas dele, cada gás pesando 45 quilos, pode explodir a qualquer momento, esse cara vai fazer uma entrega pra você, você vai pagar R$100 no produto, sem pagar frete. Olha, se o cara te cobrar frete, esquece, você não compra mais. Não. Enquanto a pizza que a gente paga 120, a gente paga R$10 para iFood de frete e tá sorrindo de orelha a orelha. Lindo, né, cara? Tá lindo. Pô, é o mesmo produto, pô. Você tá falando de uma empresa, o produto que eu vendo é o mesmo produto que esse cara vende. Não O mesmo muda produto nada, que o né? cara no Ceará vende, o cara no Sul vende, a mesma coisa. Só muda a cor do botijão, gente. Uhum. Se você compra gás todos os dias, saiba que só muda a cor do botijão. O produto é o mesmo, não muda nada. São centavos só de diferença. Então, pô, a gente nasce nesse mercado olhando pra justamente, tá, pô, não tem o que fazer. Eu tenho que me diferenciar. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui pro cara lembrar de mim. E aí vem essa linha. Pra gente foi mais claro e mais fácil. Tá, deixa eu criar algum clube de fidelidade aqui. Inicialmente a gente pensou mais em pontos, depois foi mudando. Uhum. Mas tem que criar alguma coisa. Pro cara que é do varejo mais normal, entre aspas, esse cara tem mais cartas na manga. Ele tem mais coisa pra fazer. Enquanto no gás eu só tenho basicamente imã de geladeira, panfleto na rua e é isso. Mais nada, né? E mais nada. Então, normalmente esse cara ele vai optar por algumas outras coisas. No gás, não. A opção fica clara e óbvia que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, aí que tá. Vai a linha de aumento de maturidade, de conhecimento, que você vai começando a entender que tá. Eu tenho escolhas aqui, eu vou destinar investimento em alguma dessas escolhas e entender o que vai ter o menor custo de oportunidade possível e vai trazer mais retorno, né? Tá. E como é que eu trago essa mesma lógica para serviço? Porque eu vejo que produto é muito mais fácil, né? Eu gamificar, Sim, eu presentear, sim. eu bonificar. E serviço, como é que a gente explicaria? A frase, a grama do vizinho sempre é mais verde, eu acho que ela vale para quase tudo, tá? Uhum. Eu te falo isso porque, sim, eu acho que produto tem suas vantagens. Eu opero uma empresa B2B, de marketing, tudo isso que eu acabei de falar, eu sofro, tá? O meu CAC, para você ter noção, ele acompanha a curva do mercado, que é 20% pior ano contra ano. Então, esse é o número, tá? Então, nós estamos falando que desde o final da pandemia, o custo já triplicou. Se eu investia 30 mil e voltava 100 mil, hoje eu invisto 30 mil e volta 33 mil. É desse nível. Eu sofro com isso. Então, muitas vezes eu olho e falo, pô, produto é mais fácil, eu dar produto é mais barato, eu posso fazer outras coisas e tudo mais. Mas não necessariamente, tá? Eu gosto de ser um pouco do advogado do diabo nos dois cenários. Acho que em produto tem muita coisa que a gente pode fazer que às vezes a gente ignora. A gente tá falando um pouco de experiências. Pô, quanto vale uma experiência? O quanto que para você que tem 100, 200, 300 clientes, faz uma parceria com uma empresa, por exemplo, que oferece uma experiência de carro, às vezes o cara te cobra um valor ínfimo, ou às vezes ele nem te cobra, porque você vai abrir portas para eles em outras empresas, e que pro cara que você convida, aquilo ali é um negócio que ele nunca imaginou na vida dele. O quanto às vezes você fazer um jantar, por exemplo, porque isso não dá para fazer no B2C, é muito difícil. Uhum. Mas você fazer um jantar, por exemplo, para os caras na cidade, a gente faz isso muito na Zop. Eu faço o Zop Experience, a gente falou do Experience. O meu Experience são jantares onde eu convido empresários para estar num restaurante legal, comendo uma comida boa, escutando e conversando com outros empresários. Pô, quanto que isso vale? É um jantar. Para mim, aquilo ali custou 200, 300 reais. Para o cara, o quanto que aquilo ali vale? Então, assim, eu acho que na lógica de serviço vai nessa outra linha de tudo bem, eu não vou dar um cupom de desconto pro camarada, mas eu vou levar ele para uma coisa diferente, eu vou pedir uma indicação dele, eu vou criar uma certa gamificação dentro dos meus clientes para os caras quererem participar daquilo. Vou dar um exemplo. Plataforma, a gente está falando sobre educacional, né? Sobre curso e tudo mais. Qual é a maior do Brasil hoje? Hotmart. Qual a segunda maior do Brasil hoje? QIFI. Uma empresa que surgiu 2 ou 3 anos depois, se eu não me engano, até mais que isso. O Ribas. Do Ribas, uma quantidade ínfima de dinheiro perto do que o Hotmart já tinha na época. Foi na unha, né, cara? Na unha, qual que era a grande diferença? Eu já trabalhei nesse mercado, tá? Numa outra competidora que hoje é a terceira no mercado. A Rubla, que antes era ChatPay. Rubla. Qual que foi a diferença da QIFI? O cara criou um podcast. Experiência, né? Todo cara queria estar dentro do podcast. Quem faturava X ia pra Dubai. Quem faturava não sei o que ganhava uma Lamborghini. Kaique ganhou a... Eu acho que Kaique ganhou a Lamborghini. Kaique ganhou a Lamborghini.
Vamos falar que isso não é fidelização? Com certeza. Pô, não tem como falar que não é. A competição também a competição é saudável para o negócio. Né? Exato. Eu te falo isso porque eu era vendedor da Rubla. Eu não conseguia trazer os infoprodutores porque o cara virava pra mim e falava, não, pô, mas eu tô faturando tanto, eu tô perto de ganhar a viagem pra Dubai, eu tô perto de ganhar a minha plaquinha. Eu olhava pro cara oferecendo uma taxa 2 vezes menor, oferecendo isso e aquilo, e o cara me negava falando, não, eu tô perto de ganhar a minha plaquinha. Isso não é fidelização? Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu acho que serviço tem, pô, muita oportunidade. O negócio é parar e pensar. Eu acho que serviço ainda tem um agregador maior de o que eu gosto. O que eu, como empresário, gostaria de ter. Porque se você pensar nisso, pô, já é genial. Vou te dar um exemplo. Eu sou um cara bem chato, tá? Se vocês mandarem mensagem para as pessoas da minha empresa, principalmente da equipe de marketing, vocês vão escutar que eu sou um cara bem insuportável e criterioso em relação a quais são os brindes que a gente dá nos nossos eventos e tudo mais. Mas é porque começa disso, pô. Começa daí. Começa seu cartão de visita, né? Exato. Pô, um brinde que eu dou no evento, por que ao invés de eu dar um brinde... Vou te dar um baita exemplo, tá? Por que ao invés de eu dar um brinde corporativo normal, uma caneta, um caderninho, a mesma coisa. Vamos lá, gente. Caneta, caderninho, copo plástico. Anota aí que a gente tem evento. Vez ou outra um champanhezinho, vez ou outra uma coisinha outra. Mas sim, não foge das mesmas coisas. Os nossos eventos, sabe o que eu dou pros caras? Eu coloco um quadro para eles pintarem. Eu coloco um artista para fazer uma coisa diferente para o cara levar para casa. Eu coloco uma plantinha. Quando eu quero fazer um negócio mais barato, eu compro umas plantinhas, umas plantinhas que duram bem para o cara poder cuidar. E o cara vai levar para casa. Vou fazer um evento que está relacionado à viagem, um porta-passaporte com um vale, alguma coisa. Tudo bem, tem algumas coisas que a gente ainda se mantém um pouco na mesma estrutura, faz um pouco mais do mesmo. Mas eu sempre tô tentando pensar, pô, o que eu gostaria? Esse caneta e um caderno eu jogo fora, pô, não é isso. Isso daqui eu vou na hora ver, legal e tal, e vou sair. Agora, o que me faria pegar o celular e postar? O que me faria na hora que eu tá na minha casa, um cara olhar e falar, pô, que porra é essa? Desculpa lá. E eu virar e falar, não, pô, é um evento, você acredita? Uns caras me chamaram pra lá, fizeram isso, olha esse quadro aí, que massa, o cara fez na hora. Pô, qual que é o nome da empresa? Pô, é a Zop. Entendeu? Então, assim, eu acho, na minha opinião, doído falar isso, porque por muito tempo eu também pensava igual você pensa, mas hoje eu ainda acho que talvez seja mais fácil, talvez até empresa de serviço e B2B nesse quesito do que o B2C. Eu acho a aquisição no mercado B2C mais fácil. Mas fidelização, eu acho que no B2B é mais fácil, pô. Porque o cara se prende mais, o cara não quer dor de cabeça, o cara não quer estresse, ele quer se manter com um cara que tá há 10 anos com ele, que já deu isso daqui, que já deu um vinho legal pra ele e tal, né? Ele não quer mudar. E a experiência, né? A gente tava falando lá fora, dentro do nosso ecossistema, a gente tem o nosso clube, né? A gente tem a nossa comunidade de empresários. E agora, recente, a gente fez uma experiência em São Paulo, né? Legal. Então, a experiência de São Paulo a gente fechou, parte de Interlagos. A gente locou os carros de Fórmula 4, eu vou te mostrar depois o vídeo, cara. Aí levamos o videomaker, levamos fotógrafo e a gente colocou o empresário para pilotar um carro de corrida, sensacional. Cara, não bem... esquece isso nunca. Não, imagina você, cara, pilotando. Inclusive, assim, eu tomei um prejuízo, meu amigo. Eu dei a primeira volta em Interlagos, a segunda volta entrei no S do Senna, assustei com o carro na minha traseira, rodei e bati. Tá merda. 25 mil reais de conserto do carro. Nossa senhora. Mas a experiência, a história, isso aqui vai pra Roy ainda. Mas a história. E aí agora você imagina eu te colocar num carro de Fórmula 4, você correr no mesmo lugar que o Ayrton Senna correu, e um videomaker te gravando, fazendo fotografia e depois te entregando um pack, cara, da experiência que você viveu naquele dia. O cara não sai da tua bota nunca mais. É bicho. isso. O cara não sai da tua bota nunca mais. Concordo plenamente contigo. E eu acho que essa tem que ser a cabeça do pessoal. Pô, o que eu faço pra aprender? Pra estar com o cara? Pra, sim, entregar um bom serviço, mas sim, esse cara não querer me largar na hora que aparecer um fulaninho oferecendo mais barato. Porque, infelizmente, pô, vamos ser sinceros, infelizmente, no Brasil não é de hoje, não é de ontem e vai ser pra sempre. Briga por preço, briga por besteirinha, sempre vai existir. Esse é o mercado brasileiro de competição. Esse é o mercado brasileiro. Esse é o mercado brasileiro, pô, não tem como. O brasileiro é endividado, o brasileiro tem pouco poder de compra. A briga é essa, pô. Nos Estados Unidos, esquece. O cara coloca um preço de $100 a IA e ele tá pouco se fudendo. Perdão, tá? Tô exagerando. Ele não tá nem um pouco preocupado, pô. Ele vai ter mais 10 IAs lá. Poder aquisitivo é diferente, né? Exato. Aqui não, pô. O cara vai fazer conta. O cara para, às vezes, no orçamento dele e ele vai cortar a ferramentinha de R$50. Ele vai ficar fazendo conta no detalhe. Na pessoa física, um pouco menos. Mas na jurídica, isso é batata. Dito isso, pô, o que você pode fazer para diferenciar disso? Para na hora que o cara passar por você, eles falar, não, pô, não tem nem como. Aqui esquece, aqui mantém.
Entendeu? Acho que esse é o jogo. E um pouquinho disso aí que você tá falando, né, cara? Hoje a gente vive num país que, assim, a gente sabe que empreender no Brasil é difícil, né? O comércio no Brasil é difícil, porque Total. carga tributária, enfim, a gente fala de N fatores, né? Eu acho que pega muito também porque hoje, né, mais de 90% da população brasileira não ganham 2, 3 mil reais por mês. Então, o poder aquisitivo, né, acaba sendo muito restrito. E eu vejo que o Brasil, cara, é o país da sazonalidade, né? Então, a gente vive o fim de ano, né? Então, um pouquinho antes do fim de ano, um pouquinho antes de Natal, o comércio tá aquecido. Tá aquecido. Passou o fim de ano, o mercado cai, porque Cai. vem carnaval, vem outros feriados, No né? máximo ali você tem um dia do consumidor em março que foi criado para tentar ajudar em alguma coisa, mas sim. E aí o pessoal já tá se preparando para férias no meio do ano. Aí depois a gente vive outra sazonalidade, que é Black Friday, né? Que virou um Explodiu. evento, explodiu, e a gente entra de novo no fim do ano. E muitos empreendedores não sabem lidar com essa sazonalidade. E a grande maioria dos negócios, na minha concepção, eles quebram em meio à sazonalidade. Fazem um pico de venda, Total. não E aí o conseguem cara ferra manter... o fluxo de caixa dele, total, vira uma Exato. bola de neve. Como, cara, contornar essa sazonalidade que a gente vive e conseguir aproveitar melhor dos eventos, né? Esse ano a gente fala de Copa do Mundo. Cara, a gente tá em abril. Também abriu, Estamos em abril. Copa do Mundo começa em 2 meses. Começa em junho agora, no meio de junho. Pelo menos eu, tá? Eu não vi preparação até agora dos comércios Total. sobre Copa do Mundo. Já deveriam estar fazendo isso aí há muito tempo, né? Então, assim, o que falta e como esse empreendedor pode contornar essas sazonalidades? Boa pergunta. Falta, óbvio, planejamento. Acho que você mesmo já falou aí. O cara vive muito no agora, pô. Eu volto pra... A partir do momento que o cara tá muito na ponta do lápis ali, o negócio dele não tá... Vamos lá, uma coisa... É um cenário, pô, eu faturo 15 milhões ano, 20 milhões ano, com uma margem líquida de 25%, 30%. Pô, beleza. Não tô falando que esse cara não tem trabalho pra fazer. Sim. Muito pelo contrário. Mas o cara tem pessoas, tá bem estruturado pra ele conseguir ter um papel mais de CEO, por exemplo, e pensar. Agora, já existe um João lá atrás... que faturava 100, 150 mil por mês, que estava olhando para como é que fechava a conta no final do dia, vendia um almoço para pagar a janta, que infelizmente é o cenário de muito comércio no Brasil, tá? É esse cenário aqui. Minha opinião, o jogo ele muda de duas formas. Uma, a gente tendo que ter no mínimo um planejamento contra 3 meses. Então eu brinco dentro da empresa que a gente sempre tem que ter uma visão trimestre anterior ali de espaço, pelo menos. Idealmente 1 ano, tá? Mas pelo menos 3 meses. Isso quem faz muito bem são empresas um pouco maiores que têm esse trabalho no atacado. Porque o cara do atacado ele já tem essa visão, porque ele necessariamente precisa pensar 1 ano antes, já que ele vai vender agora para um cara que vai vender só lá em novembro, né? Então isso já é um pouco mais normal. Mas o cara que está vendendo para o B2C, e aí eu não estou falando só do comércio não, tá? Eu tô falando em geral, ele muitas vezes ele não tem esse planejamento de mínimo médio prazo ali. Dito isso, o que acaba acontecendo? Ele sempre deixa por última hora. Qual que é o problema da Black Friday? Black Friday, por exemplo, você falou que estourou de fato, mas por que você vê um caminho de todas as grandes empresas começando a antecipar a Black Friday? E naturalmente vem o pequeno e médio depois, achando que é bonito e começa a antecipar também. Mas não é sem querer, não. Por que eles começam a antecipar? Porque eles sabem que a grande maior parte do varejo deixa para fazer a Black Friday, deixa para começar a investir em tráfego pago, televisão, rádio e tudo mais. Tudo para a última hora. Então ele começa a antecipar por quê? Porque é mais barato para ele. Bem mais barato. Porque é mais barato, ponto. Só que esse cara tá pensando agora na Black Friday já do final do ano. Então ele já sabe que ele vai fazer o 7/7, ele já sabe que vai fazer Black November, ele já sabe que talvez em outubro ele vai fazer o esquenta Black Friday, porque ele sabe que tudo isso ele tá barateando o custo dele. E o pequeno empreendedor, na maioria das vezes, né, cara, ele olha pra gôndola, pô, eu tenho muita meia. Exatamente. Então, eu vou cortar o preço da meia e vou jogar pro Black Friday. Você deu um baita de um exemplo agora. O cara, muitas vezes, ele não pensa, e aí volta nesse planejamento, ele não pensa o que ele vai vender, por que ele vai vender. Dito isso, o que o cara faz? O cara coloca na vitrine a peça que tá parada no estoque dele. O cara coloca no Ads dele a peça que tá parada no estoque dele. Deixa eu te contar um segredo. A peça que tá parada no seu estoque, você não vai vender porque você colocou na vitrine. Ela tá parada no estoque porque ninguém quis aquela peça. Dito isso, o cara não para pensar que eu tô com uma peça parada no meu estoque, eu vou, e ela curva C, por exemplo, ou estoque tóxico, que são coisas que às vezes o pessoal nem entende o que nós estamos falando aqui, mas eu vou pegar essa peça e eu vou colocar ela num kit. E aí eu vou dar margem no kit que eu tô tirando de onde? Tô tirando dessa peça. Eu vou colocar ela numa promoção, vou jogar lá na vitrine, em vez dela, eu vou jogar na vitrine 80% de desconto, pro cara entrar.
Na hora que o cara entrar, o trabalho tá feito. Aí vem o vendedor para concluir. Mas o que tem 80% de desconto? Aquela peça. O resto não tem desconto. O resto tem 10% de desconto. Uma Black Friday, por exemplo. Só que tem muita gente que vira e fala, não, vou colocar 30% na loja toda. O maior tiro no pé que tem. Loucura, né, cara? O maior tiro no pé que tem. Só que por que o cara faz isso? Porque ele chega em novembro, o resultado tá ruim, ele fala, tem que virar. Aí ele começa, como é que eu viro? Dou desconto, tá 30% de desconto. Game estoque. Entendeu? Então, a falta de planejamento, ela é muito maliciosa, porque ela faz com que a gente não pense. Se a gente não pensa, a gente não consegue nem fazer estratégia para vender bem nos momentos de sazonalidade e também não faz a gente pensar o que nós vamos fazer no dia seguinte. Vou te dar um exemplo. Novembro, dezembro, a gente tem belos meses no varejo. Se eu te mostrar a curva do nosso GMV, ele faz assim, ó, novembro, dezembro, ele tá aqui, ele vem para cá, ó, em janeiro. Aí fevereiro dá uma subida, março dá uma subida de novo, aí abril começa a voltar um pouco mais normal. Por que, cara, em novembro, dezembro, ele não tá pensando em janeiro, fevereiro? O cara tem que estar pensando em janeiro, fevereiro, muito menos do que novembro, dezembro. Novembro, dezembro tá feito. Tá feito já, né? A onda tá lá, quem fez, a onda tá lá. Meu irmão, eu tô pensando agora em novembro, dezembro, em janeiro, fevereiro. Dito isso, quem que é mais provável comprar em janeiro, fevereiro? Exercício rápido aqui. Black Friday. Quem faz Black Friday no Brasil? Todo mundo. Todo mundo faz. Certo? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Só que você compra em alguém na Black Friday. Tem gente que não compra. Mas você, por exemplo, compra na Black Friday. Com certeza. Você decidiu comprar naquele lugar em meio a um universo que talvez seja o maior universo de todos naquele momento ali de pico. Tem oferta pra todo lado. Oferta para todo lado. Mas você escolheu aquela empresa para comprar. Você acha que é mais fácil, em janeiro, fevereiro, você voltar a comprar naquela empresa ou você voltar a comprar numa empresa aleatória que você não vê há 6 meses? Daquela empresa, com certeza. Então o cara não pensa que a Black Friday ela só tem um motivo. Um motivo. Eu trazer base nova que eu normalmente não acessaria porque eu saí da caixa e consegui fazer esses caras me verem. E a partir do momento que essa base nova entrou, ali eu não vou ter margem. Pô, isso é um puta insight, hein, ó. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. E realmente, se você pensar Black Friday, é o melhor momento para você fazer captação de base, fazer Captação de base. Quem explode na Black Friday está pensando só nisso, tá? Captação de base. O cara, e eu falo isso porque eu já estive por dentro de muitas das empresas gigantescas que você vê em Black Friday absurdo. Você pega, por exemplo, o Grupo Beleza da Hidratei e tudo mais. A Black Friday pro Pedro, ela é o quê? Captação de base. O cara nem pensa em margem na Black Friday. Mas por que ele não pensa em margem na Black Friday? Porque ele já tá pensando nesse cara voltando a comprar em janeiro, fevereiro, durante o verão. Ele teve depois infinito, né? Entendeu? Porque esse cara já tá ali, pô. Sim, existem problemas. Existe problema você viciar o cara no desconto, por exemplo, e o cara só comprar em data comemorativa. Dito isso, você tem que começar a pensar, e aí volta no pensar na base, e começar a entender para quem que eu vou vender. Eu vou te dar um exemplo, tá? Só para você entender o nível que isso daqui chega. A mesma empresa que eu te falei de artigos para casa, ela vende prato, taça e tudo mais, vende um pouco de tudo para mesa posta. Esses caras, eles tinham uma meta, só não vou falar o nome deles, tá? Porque eu vou falar um pouco de faturamento aqui. Esses caras tinham uma meta de vender durante a Black Friday 12 milhões de reais. Eles pegaram essa meta e começaram a entender, tá, vamos fazer ou não vamos fazer? Eles tinham um budget, se eu não me engano, de 2 ou 2,5 milhões para investir em tráfego pago. 80, 90% da venda deles durante a Black Friday vem de tráfego pago, tá? Então ele tinha esses 2,5 milhões, fez a conta de qual era o ROI esperado, e isso o cara precisa começar a entender. Naturalmente estou falando de um cara maior, mas até o pequeno tem que entender. Ele pegou essa conta, 2,5 milhões, e o que é que vira para mim? Pô, isso vira 9 milhões. Então beleza, eu espero faturar 9 milhões. Pode ser que eu não fature, mas eu espero faturar 9 milhões. Então eu tenho um delta da minha meta de 3 milhões de reais. O que ele precisava para fazer esse delta de 3 milhões de reais? Se fosse jogar esse jogo aqui, ele ia ter que investir mais quase 875 mil, se eu não me engano. Esse caso é real, tá? De agora. Esse cara aqui, o que ele fez? Pô, eu não vou conseguir colocar mais 875 mil porque eu não tenho caixa pra isso. Eu vou ter caixa depois, mas eu não tenho caixa agora. Tá no limite, né? Dito isso, tem 3 milhões que eu preciso de achar de algum lugar. O que esse cara fez? Começou a olhar para a base dele. Quem pode comprar de novo? Vamos fazer a ação para a base? Vamos. Nessa hora, a gente tem um quadro que é mega legal, que ele basicamente segmenta clientes. Eu tenho desde clientes campeões, por exemplo, que é o cara que mais compra, gasta bastante, está bem recente. Aqui embaixo eu tenho um cara novo que está no mesmo patamar de recência, só que ele compra menos e gasta menos. E eu vou estratificando isso em vários segmentos. Até que aqui no canto, por exemplo, eu tenho um cara que não pode perder. É o cara que gasta muito, comprou muito já, mas por algum motivo ele não compra há bastante tempo, então ele tá frio. E o hibernando aqui embaixo, por exemplo, que é o cara que comprou uma vez lá atrás e nunca mais voltou. Dito isso, na hora que eu penso numa estratégia dessa,
eu tenho que, e aí entra no planejamento, eu tenho que estruturar a coisa com lógica. Eu vou vender para quem nesse cenário? Eu preciso, curto prazo, vender para um cara que volte a comprar e, idealmente, volte de uma forma barata, porque eu preciso converter. E o principal, eu preciso vender mais ou eu preciso talvez vender menos num ticket mais alto? O cara olhou para o produto. Qual que é o produto que eu tenho em estoque que compensa esses 3 milhões de reais? Eu tenho uma panela Le Creuset. Você conhece? Uma panela de 2, 3 mil reais. Para eu vender uma panela Le Creuset fazendo tráfego pago, é difícil mais. Nossa, É difícil mais. CAC ia ser... É difícil mais. O CAC é altíssimo. Dito isso, ele juntou o melhor dos mundos. Eu não tenho dinheiro para investir, eu tenho uma panela que vai ficar parada. Vamos trabalhar essa panela então? Tá. Quem que pode comprar essa panela? Porra, eu volto na base. Quem comprou muito, gastou muito. Certo? Certo. É mais fácil eu convencer esse cara que não compra há muito tempo ou esse cara aqui? Esse cara aqui. Então, beleza, vamos trabalhar esses caras. Faz um segmento. Tudo isso, eu tô falando de quê? De uma estratégia montada em setembro. Porque ele já sabia que o problema ia vir em novembro. Cara, tipo, 2 meses antes. Né? 2 meses um antes. mês e pouco antes, pô. 2 meses antes. Dito isso, ele começa a estruturar. Pô, então beleza, vamos fazer uma comunicação para esse camarada aqui. Vamos fazer o quê? O que a gente já faz que funciona? Pô, o gift back funciona. Ok. O gift back vai ser capaz de vender essa panela? Difícil. Acho difícil. Normalmente as agentes de gift back batem um ticket médio de 1.000, 1.200. A panela é 2.000, 3.000. Então é difícil. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos mandar só para quem comprou num ticket médio mais alto, de 1.000, 1.200. Em vez de mandar uma mensagem normal, que é o que você recebe no seu SMS muitas vezes, vamos mandar um vídeo. Cara, às vezes um vídeo lindo, a mesa maravilhosa. No vídeo ele colocou os produtos que o cara tinha comprado na compra anterior. Então esse segmento aqui que comprou tal prato ou tal taça. E vinha uma senhora... O cara visualizou o conjunto. Visualizou o conjunto. Vinha uma senhora com a panela maravilhosa e tal. E a mensagem: fulano, obrigado por comprar com a gente esse final de ano. Eu imagino que você comprou já pensando nas festas de final de ano. Novembro tá aqui, dezembro tá logo ali. Aproveite, tá? Aproveita com a sua família. A gente tá mandando esse vídeo pra você ver o quanto que essa mesa fica bonita, essa peça que você comprou fica bonita numa mesa de Natal. E se você gostou de alguma coisa, lembra que você ganhou um presente, hein? Você ganhou um gift back para sua próxima compra. Se você gostou de alguma coisa, tá aqui o link para os produtos. Você falou, compre a panela, né, cara? Momento nenhum. Que foda. Tô dando um exemplo, mas esse exemplo é justamente pra gente entender esse cenário. Que isso é um trabalho bem feito de planejamento. Eu falei aqui para uma data de sazonalidade, mas e pro depois? É pensar da mesma forma. É pensar quem faz sentido. Quem faz sentido voltar e comprar? Quais são os produtos que eu vendo muito durante a Black Friday que eu tenho que são complementares, que o cara que comprou esse produto provavelmente em janeiro, fevereiro ele precisa de novo? Uma marca de suplementação, eu vou dar o exemplo do gás de novo. Qual que é a grande vantagem do gás frente a todos os problemas que eu falei? Tem uma. Eu compro gás hoje. Irmão, em 45 dias, 60 dias eu tenho que comprar de novo. Ele só acaba à noite quando você tá fazendo janta, tá? É batata. Perfeito, perfeito. Daqui a 45 dias, 60 dias, o gás vai acabar. E acaba nesses horários aí. Sempre. É quando você tá cozinhando. Sempre. Dito isso, o cara vai ter um problema. Nesse momento, o cara quer o quê? Ele quer resolver rápido, certo? Beleza. Você acha que ele vai lembrar de mandar uma mensagem para uma empresa que no dia 44 ligou para ele falando: dona fulana, seu gás vai acabar. Posso já planejar uma troca aqui para você? Até te dou um desconto aqui pra gente já deixar planejado, às vezes até pago. Pode, meu filho. Então faz o seguinte, na hora que ele acabar, você me liga que você é a minha entrega prioritária. Você acha que essa mulher vai ligar pra você ou vai ligar pro cara que tá na imã de geladeira dela que ela não sabe nem qual que é o preço dele? Detalhe, né, cara? Entendeu? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô trabalhando de sazonalidade. Legal. No gás não tem muita sazonalidade, mas é trabalhar sazonalidade. Sim. É o que tem uma marca de suplementação, mandar uma mensagem em janeiro pra esse cara falando: pô, seu whey deve ter acabado, pô. Porque não tem outro. Ou o cara vai comprar do seu, ele comprou de outro, ou ele esqueceu, não tá usando direito. Então eu vou ensinar esse cara a usar. Então aí começa o jogo. Você tem que se planejar para saber o que você vai fazer. E qual que é o mais fácil? Onde que você consegue ter mais tato para controlar, contornar, fazer teste e tudo mais? É o cara que tá na sua base. Porque senão você vira só um desesperado que vai ficar fazendo campanha em Facebook Ads e aparecer no Instagram do cara. E aí, de fato, você só vai converter se você der desconto. Aí vai pra linha do faça suas datas sazonais, que também é importante. Mas você vai ter que fazer suas datas sazonais sempre pra vender, porque senão você não vai vender. E assim, falando um pouquinho de Black Friday, né? Que eu acho que é onde o pessoal mais patina, né? Porque o pessoal acaba errando muito em estratégia, né? Acho que do lado do comerciante, pra mim ficou nítido, né? Pelo menos ele precisa saber que ele tá entrando na Black Friday pra captar.
para trazer o lead mais barato, né, de alguma forma, e para renovar a base. Agora, por outro lado, quem está consumindo, quando ele ele espera a Black Friday, ele espera por preço. Total. Ele quer preço. Como eu, pequeno, consigo competir com uma loja grande que muitas vezes consegue vender a 20% menos do que eu. Difícil, né? Difícil. Dito isso, você acha que faz sentido esse cara entrar nessa briga? Não. Também acho que não. Melhor não participar. Melhor não participar. Faz antes. Se posiciona de outra forma. Se posiciona de outra forma. O mercado nessa época, naturalmente, tem um acréscimo. Durante novembro, o mercado fatura mais. Não necessariamente porque aquela loja fez um desconto maior ou menor. O mercado fatura mais. Então, existe uma onda. Você prefere... Eu tô no campeonato mundial de surf. Eu tô nesse campeonato mundial de surf. Eu prefiro pegar a maior onda de todos, onde vão 10 caras lutar por ela, e que eu tenho uma chance de dar certo ou não. Ou eu prefiro fazer uma manobra pequena, aparecer, vou ganhar um ponto talvez um pouco mais baixo, mas na hora que não tem ninguém querendo competir pela onda, eu vou entrar e eu vou dar um salto maravilhoso. Pega a ressaca, né? Então, assim, eu tendo a pensar dessa forma, pra ser sincero. O João tá falando, não faça Black Friday? Não necessariamente. Mas não coloca todas as suas fichas na Black Friday. Porque não tem como, pô. Você não vai ganhar no Mercado Livre. Você não vai ganhar no Mercado Livre, que ano passado deu 420 milhões de reais em cupom. Entrega no dia seguinte. Em cupom. Entrega no dia seguinte. Você não vai ganhar desse cara. Impossível. Impossível. Você pode vender um pouco mais. Pode vender 20%, 30% a mais do que você vende normalmente no seu mês. Eu prefiro fazer boas comunicações, montar uma boa oferta, principalmente para quem já é cliente, sim aumentar minhas vendas, mas eu não colocar todas as minhas fichas aí. Eu colocar para gastar um pouco mais de margem em algum mês que eu já sei que não tem ninguém olhando direito para ele. Talvez fazer em outubro um esquenta. Tem muita empresa que já faz isso, que às vezes pode até dar errado, tá? Porque o consumidor também começa a segurar. Ele segura. Mas aí passa a ser a cópia. Pô, garantir pro cara que, ó, você tá vendo isso daqui? É criar posicionamento de marca. Tem muita marca que não faz desconto na Black Friday. Muita marca não faz desconto na Black Friday. Quando que ele faz? No aniversário da marca. Quando que é? Outubro, setembro. E qual que é o posicionamento dele? Eu só faço nessa época. Quer comprar de mim? Quer comprar dessa história? Quer comprar disso aqui? Então, compre comigo em setembro, outubro. Legal. E Copa do Mundo, cara? Você vê como oportunidade? Eu vejo extremamente como oportunidade, tá? Tanto Copa do Mundo quanto eleição. Eleição também? Por mais louco que seja eu falar isso, eu vejo como oportunidade. Talvez como Zop não tanto, tá? Não vou mentir pra você. São meses que a gente entende que é uma sazonalidade mais baixa pra gente. Copa também. Copa também. Mas por quê? Porque fica mais caro. Tá. Pra mim, eu tô num cenário de trazer gente, de fato, assim. O cara ficar comigo faz parte do meu jogo. Eu já entendo que ele fica comigo. É diferente do varejo de toda vez que ele compra com você naturalmente precisa ir atrás dele. No meu cenário não é isso. O cara já está comprando comigo mês após mês naturalmente. Mas eu entendo que pra gente é um cenário um pouco mais difícil. Pro cara que é comerciante, pro cara que é prestador de serviço, mais pontual também e tudo mais, eu vejo como oportunidade por quê? Não vai ficar caro só pra você. Vai ficar caro para todo mundo. Se você começa a entender que vai ficar caro para todo mundo, passa a ser uma linha de então como é que eu vou aproveitar isso? Tem um livro muito bom que chama Vaca Roxa. Não sei se você já viu. Não. Do Seth Godin. Muito bom. De quem? Seth Godin. Esse cara é sensacional. E ele fala que basicamente a gente tem que criar vacas roxas para ficar na cabeça. Basicamente. Se você tivesse já visto alguma vaca roxa na rua, eu imagino que você nunca mais ia esquecer até o final da sua vida. Então, assim, as grandes empresas trazem muito essa visão, o próprio Nubank bebe muito dessa fonte e tudo mais. Dito isso, tá tendo uma Copa do Mundo, tá tendo uma eleição aí esse ano. O que eu vou fazer? Eu vou tentar me diferenciar de uma forma muito interessante que ninguém vai esquecer de mim. Eu vou tentar aproveitar ondas do mercado que sejam positivas para o meu lado, entendendo que vai ter as coisas negativas. Mas o negativo não é só para mim. O cara que faz tráfego pago vai ser meses piores. Ponto. Vai ser meses piores. Mas não é só para ele, é para todo mundo. Então, eu vou entender então que esse mês pior em tráfego pago vai me abrir uma oportunidade de eu não investir tanto em tráfego pago assim e eu criar um evento, por exemplo. Vamos fazer um evento só para clientes? Eu tenho uma lojista, até fazer a menção para ela, chama Lilo, é uma marca de roupa. Sensacional o trabalho que ela faz e tudo mais. E esse ano a gente teve o lançamento de Lilo Stitch, né? O live action. Verdade. O que ela fez no lançamento de Lilo Stitch? Ela pegou as melhores clientes dela e levou para uma sala de cinema que ela fechou só para quem era Lilo. Caralho. Porque é o nome da marca. Sacada.
Entendeu? Então, assim, tô falando de besteirinhas aqui, mas é besteirinhas que vão somando, e isso gera posicionamento de marca, isso gera awareness, isso gera audiência, isso gera um vídeo viral. Fidelização, né? Entendeu? Então, assim, minha opinião, é oportunidade, se bem trabalhado. Se não, nós vamos ficar chorando em casa falando, o resultado caiu. De fato, vai acontecer. Mas se a gente olhar dessa outra forma, a gente fala, pô, então beleza, tem essa oportunidade aqui, vamos fazer um pouquinho diferente. E é um ano para aproveitar. Eu brinco que quando o mercado sacode, ele naturalmente puxa quase todo mundo para baixo, mas tem um louco ou outro que dá um pulo no meio da sacudida. E eu acho que, falando de Copa do Mundo, né, é um ano que o brasileiro tá com muita expectativa na Copa, né? Então tá todo mundo já vivendo essa expectativa. Até quem não gosta de futebol, né? Já começa com a contratação, a convocação. A convocação do Neymar, por exemplo, que ninguém... Exatamente. Né? Então tem várias formas, né, de... E o brasileiro é muito criativo, né? Eu acho que ninguém faz marketing igual o brasileiro, né? Total. Então eu acho que tem muita oportunidade para se diferenciar, né? Esse que para mim é o ponto. Quando o mercado inteiro tá olhando para uma coisa, pensando da mesma forma, passando pelos mesmos problemas, porra, o cara que consegue fazer diferente, pô, esse cara explode. Esse cara explode mesmo. Todo mundo começa a falar dele. A Lego, né, cara? Que sacada que foi agora recente que eles fizeram com os jogadores. Com as taças, né? Daquela propaganda. É isso. É isso. O cara explode. Todo mundo começa a falar dele. Ainda mais no mercado atual. É diferente de 10 anos atrás. Onde você fazia uma ação de marketing, sim, era legal, aparecia na televisão, óbvio, tudo mais, mas não era repercutida e repetida às vezes como é hoje em dia. Às vezes você acerta uma dessa, meu irmão, isso aí muda o game. Muda o game. Deixa eu falar de algumas marcas que eu sou próximo. Você pega a Bold, você pega a Hidratei, que eu comentei aqui no podcast também. Foram marcas que foi uma coisinha certa que os caras fizeram que explodiu, pô. A Bold foi uma mulher que gravou, colocando a barrinha dela 5 segundos no micro-ondas para ficar um pouco mais mole. Ela pegou um problema da barra, que a barra era dura demais porque tinha muita proteína, e transformou num negócio que explodiu a marca. Que legal. A Bold que foi vendida agora recente. Que foi vendida agora, Grupo Ferreiro. Não se fala o número, mas assim, estima-se na casa de 1 bi. Loucura, pô. Loucura. Muita oportunidade. Explodiu a marca. Uma marca pequena de Divinópolis aqui. Hoje em dia a gente olha e fala, nó, tal. O Gabriel fez um trabalho belíssimo. Mas foi uma sacada, e que não veio dele, mas que ele aproveitou muito bem a oportunidade, que explodiu a marca. Dentre outros acertos, esse foi o principal. Legal. E falando um pouquinho mais sobre o CRM, tá? O CRM, ele dispensa o pós-venda? Não, CRM é pós-venda. CRM é pós-venda. CRM é pós-venda. O cara tem que entender que CRM é o jogo de colocar o cliente no meio. Na hora que eu coloco o cliente no centro, tudo que eu faço com ele é o CRM, de certa forma. É a ferramenta, naturalmente, que tem que ajudar eu a enxergar caminhos e criar caminhos com esse cliente. Então, é pós-venda, na minha visão. E eu falo isso justamente porque tem muita gente que acha que CRM está mais ligado à aquisição, né? Monitoramento de lead, venda, funil comercial e tudo mais, que sim, é uma parte do CRM, mas na minha opinião, CRM é mais sobre pós-venda do que essa parte aqui. E aí, para o varejo, isso se torna óbvio, na minha opinião, a partir do momento que você nem tem funil comercial, né? Para o serviço é um pouco diferente, naturalmente as pessoas ainda olham um pouco mais para cá, mas eu acho que cada vez mais eles vão olhar mais pro lado de pós-venda também, porque é muito barato. É muito barato você trabalhar esse cara depois que ele já é cliente. Legal. É muito barato você conseguir uma indicação desse cara. É muito barato eu fazer um evento, um jantar desse que eu te falei, gastar 10 mil reais e sair e levar 10 clientes que vão me postar e esses 10 vão chamar mais 5 cada amigo ali, que são empresários que eu vou vender depois. Pô, muito foda. Entendeu? Muito foda. E aproveita um pouquinho, João, fala pra gente um pouquinho mais da Zop. Acho interessante. Eu acredito que muitos aí tenham ficado curiosos para entender um pouco mais das funcionalidades e como a Zop pode auxiliar, né, quem está no campo de guerra. Né? Legal, sensacional. Falei um pouquinho aqui, muitos dos exemplos que eu dei foram exemplos utilizando a ferramenta. Acabou que a gente não entrou tanto na história, assim como a gente estava falando um pouco mais lá atrás. Mas eu gosto também porque naturalmente entra na linha educacional que a gente falou. O Zop nasce com isso, tá? Nasce de um empresário, como eu falei aqui, do mercado de gás, com essa dor de não consigo vender mais
pro mesmo cliente, o cara fica me trocando muito fácil, e a gente cria esse sistema justamente entendendo como vender pro mesmo cara mais vezes. Então o Zop é um CRM, como a gente acabou de falar, onde a gente tem funcionalidades como giftback, que a gente falou, como pós-venda, indicação, dashboards para você entender de onde que esse cara veio, como que ele veio, criação de copies. Então tudo isso está dentro do mesmo lugar, uma visão meio que de ecossistema mesmo da coisa, para tudo que o cara precisar comunicar com o cliente dele, visando vender mais, ele vai ter aqui dentro. Quero fazer um WhatsApp automático, um SMS, um e-mail, eu quero colocar o meu vendedor para estar no aplicativo só com um clique e mandar mensagem para o cliente. Tudo isso faz parte do nosso ecossistema Zop, visando justamente aumentar o faturamento. Então, quando eu falo desses números, 4,5 bi é o que os nossos clientes faturam, e a gente gera 650 milhões de faturamento para eles justamente com essas estratégias. Então, é eu falar para um cara que tem uma loja de 60 mil que eu vou aumentar o faturamento dele para 80 sem muito esforço. O cara investindo R$500 por mês. Esse é o cenário. E é por isso que a gente vem crescendo e indo na linha, tipo, a gente precisa cada vez mais estar com mais lojistas, com mais marcas fazendo, porque o que antes era só do grande, só a Reserva, tinha a Vivara, a Osklen, a gente quis trazer com, eu posso operar esses caras e eu posso operar um cara que fatura R$20 mil por mês, que precisa de ajuda. Então a gente veio com essa linha de, vamos trabalhar o que a gente chama de cauda longa, né? Uhum. Que eu opero com esse cara vai me dar insights, esse cara vai melhorar meu produto, esse cara vai ter um atendimento mais personalizado e eu vou cascateando isso para baixo para ficar barato o suficiente para operar com um cara que é pequeno, mas com extrema qualidade, gerando um monte de insight e automação para que esse cara também fature mais assim como o outro, entendeu? É um pouco essa linha de raciocínio que a gente tem hoje como Zop. E nasce desse sonho, assim, de querer vender mais para um público que sim, era muito difícil, que era o gás, mas que se bem feito a gente conseguia ver resultado muito rápido. Foi o que aconteceu e que a gente saiu dessa empresa e falou, vamos levar isso para frente, vamos levar isso para o Brasil inteiro, entendeu? Mais nessa linha de raciocínio. Pô, legal. E se você pudesse deixar um conselho para a nossa audiência, né? Eu acho que principalmente para quem hoje tá cansado de ver a margem do seu produto ser comida. E o que o pessoal não enxerga, né, é que muito deles tem um sócio oculto, né, cara? Que são as plataformas de tráfego, né? Porque o tráfego, quando ele não é estratégico, ele acaba... Né? Tem o governo também na história. Tem o governo também na história, é verdade. E que esse ano isso se resolva, né? Acho difícil, mas enfim. Mas hoje eu vejo que, assim, né, o empreendedor, ele tem o sócio oculto ali, que são as plataformas de tráfego, né? E muitas vezes eles não conseguem mensurar o quanto eles estão gastando e o quanto isso está impactando a operação. A partir do momento que ele olha para o tráfego como um investimento, ele olha, por exemplo, para um CRM e para uma estratégia de retenção como despesa. Né? O que você pode deixar de insight, de conselho para essa galera, para a gente tentar reverter um pouquinho dessa mentalidade? Putz, boa pergunta. Todo final de trimestre, estamos nesse momento passando por eu faço uma carta para os meus acionistas, stakeholders, onde basicamente a gente estuda um pouco do mercado, fala um pouco sobre como é que foi a companhia e tudo mais, assim como algumas empresas de capital aberto fazem. E a desse trimestre especificamente, eu falei sobre uma coisa que eu acho que vai na linha do que você falou. Um estudo do mercado rápido, tá? Hoje no Brasil, das 100% de empresas que a gente tem, 80% não fazem nenhum tipo de trabalho de retenção. Eles só fazem trabalho de aquisição de clientes. Então, ir atrás, como você falou, plataformas de tráfego e tudo mais. Só 20% das empresas no Brasil fazem esse trabalho de maneira, de fato, consistente. Dos 20% que fazem esse trabalho, 80% do investimento deles ainda está em tráfego pago e só 20% do investimento deles está em retenção de clientes. É uma fração muito pequena. Então, é uma fração muito pequena. Dito isso, eu tenho 2 caminhos para trazer aqui. São 2 caminhos que são positivos no final. Um caminho você está deixando muito dinheiro na mesa. E olhe isso com bons olhos. A gente chegou até onde que a gente chegou com o cenário mais difícil de todos. Que era o cenário de eu preciso vender meu produto, preciso convencer meu produto, que meu produto é bom para eu vender para um cara novo. Eu preciso pagar o meu imposto, eu preciso pagar a plataforma de tráfego, eu preciso sempre ir atrás de maneira proativa, digamos assim. E sim, o proativo ele nunca vai parar de existir. Mas existem formas de, a partir de um dado momento, você começar a criar suas próprias estruturas para assim também o cliente ir atrás de você, para assim você ir atrás dele, mas num canal proprietário, para assim você se comunicar com esse cara, quando ele está na casa dele, ele não está pensando em comprar contigo, se você tem uma loja física, por exemplo. Então, o cenário para mim
Você tem uma fração de empresas que fazem esse tipo de trabalho e pode ter certeza que essa fração de empresas que fazem esse tipo de trabalho são as empresas que mais ganham dinheiro no Brasil hoje. Você pega um grupo reserva, o grupo Asis como um todo, mas falando só da reserva. A reserva hoje, 89% das compras que ela tem são de clientes recorrentes. Tá? 89%. É muita coisa. A média hoje de um lojista no Brasil, eu falo isso dos lojistas que começam com a gente, é 16%. Nossa, por que essa discrepância, cara? Porque o fato do cara não fazer faz com que quando você esteja na sua casa, você vá na reserva e não na marca que às vezes você deu uma oportunidade em algum momento. Lembrança. Né? Lembrança. Não tem o que fazer, é lembrança. Hoje você é bombardeado por uma série de conteúdo no seu Instagram. Não tem uma coisa que vai te fazer comprar mais do que uma marca que você já conhece, te mandando uma mínima mensagem ou te ligando. É o exemplo da reserva. Eu acho um saco. Cá entre nós, eu acho um saco. Você compra lá, o vendedor te liga durante 10 dias consecutivos. Eu acho ruim. Mas, meu irmão, eu estou falando aqui e eu provavelmente lembro o nome do vendedor. Mesmo não gostando, mas eu lembro. Eu entro na loja e eu ainda falo, o fulano tá aí. Então, assim, meu conselho é esse. Façam conta, pô. A gente que é empresário, a gente leva as coisas muito no automático. Se a gente parar e fazer um pouco de conta, a gente vai descobrir que tem muito dinheiro que está sendo deixado na mesa e que de maneira fácil, que eu chamo de low hanging fruit, tem gente que fala de frutas baixas, né, no português bem claro, existem coisas que estão aqui que a gente só precisa pegar e aproveitar. E essa, para mim, é a forma mais fácil que tem hoje de aumentar as rendas de um varejista, de um cara de prestação de serviço, como um todo, que é quem já tá aqui, quem já confiou em mim, quem já gostou do meu trabalho. Deixa eu vender de novo pra esse cara. Deixa eu mostrar um produtinho novo. Deixa eu chamar ele de volta para ele trazer uma pessoa. Isso é muito mais fácil do que eu trazer uma outra pessoa para comprar comigo, porque ele me viu em meio aos 100, 200 concorrentes que ele estava vendo também. Entendeu? Então, acho que é uma conta matemática no final. E que a gente, às vezes, só não para fazer ela. Mas ela é simples. Ela mostra que, realmente, tem 10% aí fazendo um bom trabalho. E tem 90% que estão fazendo um trabalho ruim. Eu prefiro estar do lado dos 90% que estão fazendo um trabalho ruim ou dos 10% que estão fazendo um bom trabalho. E no final, né, o empreendedor ele vai entender que nem gastou tanto a mais para ter uma estrutura que vende... 80-20, Pareto. 20% do investimento da reserva está em retenção. Qual que é o resultado que eles têm? 89%. A margem deles está lá em cima. Por isso que você olha para uma marca dessa e fala, pô, como é que tem uma marca tão grande? Óbvio que eu tô falando de um cenário que o cara é muito grande, que é uma marca tão forte que naturalmente tem uma máquina que gira... tá consolidado, tem uma máquina invisível que já gira a favor dele. Mas não é impossível, né? Cara? Mas se eu consigo fazer uma virada dessa, e eu falo isso porque a gente tem 3 mil marcas e tem muitas marcas que já estão num cenário parecido como esse, você começa a entender que a margem do cara é alta frente a um varejo normal que vai ser 10, 15% de margem líquida. Mas por quê? Porque esse cara não tá fazendo um baita de um esforço para colocar cliente novo para dentro o tempo inteiro. Esse cara entrou num nível ali que ele cresce e cresce quase que no automático, porque cada cliente novo que entra, esse cara compra mais 2, 3 vezes e esse cara me traz um outro cliente em algum momento da jornada e a máquina gira muito mais fácil, sabe? Caramba, que foda, hein? E eu vou te falar, viu? Eu tô com um roteirozinho aqui do podcast, eu consegui te fazer uma pergunta do roteiro. Tem gente aí que vai brigar comigo hoje, tá? Consegui te fazer uma pergunta do roteiro. Fico feliz de escutar isso, significa que o papo foi bom, a gente foi entrando. Não, que aula, eu acho que assim... Se o empreendedor que está nos assistindo conseguir absorver 10% do que você trouxe, cara, tenho certeza que ele vai ter um resultado extremamente expressivo, tá? Para mim foi um grande aprendizado. Eu também tenho marca física, depois a gente vai conversar. A gente tem uma marca de suplemento também. Pô, que massa. Né? Quem toca minha esposa, né? Ela é um projeto dela, nós é bem legal também. Para virar clientes óbvio agora. Com certeza. E aproveita, cara, faz o teu merchan. Como é que a nossa audiência pode falar com você, pode conhecer um pouquinho mais da Zopp também. Legal, sensacional. Pô, pra quem tá aí, tá, gente? Foi um prazer, assim, eu fico muito feliz de escutar isso mesmo, porque passa a ser meu trabalho. Meu trabalho já não é mais criar produto, já não é mais vender. É vender, né? Mas indiretamente dessa forma. Venda sem vender, né? Venda sem vender. E quem teve um mínimo de interesse aqui, tá? Provavelmente a gente vai deixar um comentáriozinho aqui embaixo no YouTube. A nossa conta vai deixar um comentário e vai ter vídeos lá dentro se vocês quiserem olhar. Mas se não, podem pesquisar zoppy.com.br no nosso site. Vocês vão pegar um bando de informação e podem chamar a gente pelo WhatsApp, que a gente vai estar à disposição para trocar uma ideia.
E tem meu Instagram também, João Saliba, como o Antônio falou, João Saliba _ aliás, para se quiser ver um pouquinho de conteúdo, eu falo não só sobre fidelização e retenção, mas falo sobre empreender, que é difícil. Tô esperançoso, como você falou também, da gente ter menos um sócio ao longo do tempo, mas para ser sincero, eu acho que tá mais pro lado da gente piorar a situação do que melhorar. Mas enfim, são coisas que a gente não pode abrir mão, senão é o que a gente falou, vai virar concursado público, eu acho que é o que ninguém que tá vendo aqui, nem nós dois queremos. Então nós temos na labuta para fazer acontecer e para mudar a vida de pessoas, né? Então quanto mais eu puder fazer isso daqui, eu fico feliz, e exatamente por isso que eu te parabenizo, tá? Porque eu sei que não é fácil, pô, assim, saibam, pra vocês que estão assistindo, gente, que parar aqui, tá 2 horas conversando com alguém no meio do dia, tendo seus negócios e tudo mais, não é fácil. É para quem de fato tem um propósito maior, qualquer coisa. Então, parabéns pra você, viu, meu querido? Obrigado pelo convite, poder participar um pouco desse seu propósito. Pô, eu que te agradeço, cara. Eu acho que fica o convite para voltar, tá? Eu acho que tem outros assuntos aí pra gente conversar, pra gente abordar na nossa mesa, mas vamos conversar bastante ainda nos bastidores, né? É isso, vai ser um prazer. Sabendo que a gente é quase vizinho. Quase vizinho. Estamos a 2 quarteirões um do outro. É isso. Então, assim, pessoal, espero que tenha gostado, espero que aproveitem bastante. Eu acho que esse foi um episódio bem disruptivo, né? Eu vejo como uma aula de ponta a ponta, né? Então, Obrigado. Eu aprendi bastante e eu tenho certeza que quem conseguir absorver vai conseguir ter uma grande virada também. Então, João, obrigado pela presença. Obrigado a você, irmão. Prazerão te conhecer pessoalmente e a gente tem um longo caminho aí pela frente. Que seja o primeiro de muitos. Tentar ajudar muitos empreendedores aí a sair da vala e a crescerem cada vez mais, né, cara? E se manterem no topo, né? E se manterem no topo. Importante. É isso mesmo. Esses caras precisam de ajuda e que a gente possa minimamente ajudar na jornada ali. Concordo contigo. E, pessoal, obrigado a você, meu querido. Se tiverem gostado, né, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos, vai lá no Instagram do Zop também, do João, vai lá aborrecer ele, vai pegar mais alguns insights com ele lá também. Dentro do Instagram tem bastante conteúdo também, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender ainda mais com ele, tá? Para mim foi uma aula, imagino aí para vocês. Então, para mim é um prazer. É isso, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.